convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela e suplicamos a iluminação do Teu Espírito e o Teu auxílio na compreensão e na aplicação dela. Por isso, fazemos sinceramente em nome de Cristo. Amém. No dia de Pentecostes, literalmente, o 50º dia após a Páscoa, judeus de diversas nações estavam reunidos em Jerusalém para a festa, esta festa tão importante. De repente, os discípulos de Jesus eles foram tomados por um vento impetuoso. Línguas de fogo vieram sobre eles e eles começaram então a falar em outras línguas, sendo todos que estavam naquele lugar compreendiam em sua própria linguagem, cada um em sua própria origem. A multidão então perplexa, alguns zombaram, e nesse contexto Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e profere um dos sermões mais eloquentes, mais importantes do Novo Testamento. Ele explica que aquilo que estava acontecendo, na verdade, não era porque os homens estavam bêbados, ou porque algo místico houvesse acontecido, mas simplesmente porque o que se via acontecer era aquilo que Jesus havia proclamado sobre a sua crucificação, ressurreição, depois da sua ascensão, como já lemos semana passada em Atos 1:8, e agora, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a vinda do Espírito Santo. Então, aqueles homens que ali estavam, aquelas pessoas que ali estavam, tomados por esse sermão tão impetuoso, feito por Pedro, aquele homem titubeante, aquele homem cheio de dúvidas, aquele homem questionador, aquele homem tão impulsivo, agora tomado pelo Espírito Santo de Deus, profere um dos sermões mais importantes do Novo Testamento. E como resultado desse sermão proferido pelo apóstolo Pedro, cerca de 3.000 pessoas se arrependem
e são batizadas e se juntam à comunidade dos crentes, dando início de forma mais efetiva, vamos assim dizer, o nascimento da igreja cristã. Atos capítulo 2 é, sobretudo, o relato sobre esse nascimento da igreja cristã. Enquanto lemos o Atos 1, o texto de Atos 1, nós vemos ali ainda um período de transição. Um período em que Jesus ainda está presente com os seus apóstolos e com os seus discípulos. Mas ele fala que, a partir do momento em que ele subisse aos céus, viria o Espírito Santo, que seria o confirmador, o garantidor da obra que Cristo havia feito na cruz. Cristo não estaria mais presente fisicamente, mostrando as suas mãos, acolhendo aqueles que chegassem próximos a ele, curando pessoas, alimentando multidões. Não. A missão de Jesus terrena já havia se cumprido e agora ele precisava voltar junto à presença do Pai. E é o que nós lemos na semana passada em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus. Agora então o Espírito Santo desce, e desce para confirmar toda a obra que Cristo havia feito. Aquela multidão então maravilhada com tudo que estava acontecendo, e o texto nos fala que justamente pelo fato de galileus, homens humildes, de origem rural, com sotaques peculiares, pudessem falar línguas estrangeiras, pudessem falar em outras línguas que muitos deles sequer talvez tenham ouvido falar em algum momento das suas vidas. E a lista de pessoas de 15 nações, ela começa com o leste, partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, onde os judeus haviam sido levados cativos para a Síria e para a Babilônia. A lista ela prossegue, dizendo então, em direção ao oeste, Judéia e daí ao norte, a Ásia Menor, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha. E daí para o norte, norte da África, Egito, regiões da Líbia e nas imediações de Cirene. E depois para Roma. E finalmente a lista inclui 2 lugares separados, Creta e Arábia. O dia de Pentecostes, portanto, irmãos e irmãs, ele marca um divisor de águas na história do cristianismo, representando esse cumprimento das promessas de Jesus, o derramar do Espírito sobre os discípulos. Esse evento ele não é apenas uma manifestação sobrenatural, e muita gente se apoia no evento de Atos 2, para com isso usar como meio para outros fins, para outros objetivos. Mas ele se manifesta daquela forma porque o reino de Deus, ele naquele momento precisava ser espalhado. E o Espírito Santo marca então esse momento, a descida do Espírito Santo, esse momento de capacitação dos discípulos de Jesus para a missão, transformando radicalmente as suas vidas. Então, quando o Espírito Santo ele vem à igreja primitiva, ele marca esse momento em que a igreja ela já não está sem apoio. Quando Jesus vem, os discípulos tinham a Jesus. As multidões tinham a Jesus. Mas no momento em que Jesus não está mais presente, quem poderia estar com eles? Quem poderia acolhê-los? Quem poderia ser essa voz terna, amável, cuidadosa? Quem levaria os discípulos à reflexão? Quem, por exemplo, confrontaria o pecado nos corações dos seres humanos? Quem poderia fazer isso? Quem faz isso até os dias de hoje, se não o Espírito Santo? A obra de Jesus está feita. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu em nosso favor, ressuscitou e subiu aos céus. A sua missão está feita.
Aquilo que Jesus fez não precisa ser repetido. Jesus morreu suficientemente por toda a humanidade e eficientemente para aqueles a quem ele chama. Então, quando nós vemos a obra que Jesus realizou, e isso ele deixa claro ainda quando estava na cruz, no momento em que ele morre, em que o seu corpo falece, um pouco antes ele diz: está feito, está consumado, está completado, está realizado. O Espírito Santo agora ele vem para continuar operando a obra na vida e nos corações. E o Espírito Santo é o Espírito que faz isso. É aquele que fala aos nossos corações, é aquele que nos constrange à mudança, é aquele que impacta as nossas vidas, é aquele que nos traz constrangimento diante do pecado, é aquele que consola os nossos corações diante das lágrimas, é aquele que nos dá a garantia da salvação em Cristo Jesus em tempos de dúvida. É a água viva no meio do deserto. É o pão quando sentimos a fome no chão da existência. O Espírito Santo é a garantia de que nós não estamos sós, de que nós somos cuidados. Mas como discípulos de Jesus, nós precisamos entender verdades que são absolutas, não apenas sobre esse texto, mas sobre a obra que o Espírito Santo começou a fazer a partir de Atos capítulo 2. E como nós lemos e falamos semana passada, Lucas, que foi o escritor de Atos, teve o cuidado, a partir então do primeiro texto, que foi o Evangelho de Lucas, e agora a continuidade, que seria Atos dos Apóstolos, mas que por muitos estudiosos e muitos teólogos tem sido chamado de Atos do Espírito Santo, porque acima de tudo o que se vê a partir de Atos 2 é como que a igreja se desenvolve a partir dessa orientação, dessa ação do Espírito Santo. Às vezes você, na sua caminhada de fé, você pode se perguntar assim: mas por que será que, ou o que é que me faz ter a certeza da vida eterna em Deus? É o Espírito Santo. O que faz mostrar que eu estou errado? É o Espírito Santo. O que constrange o meu coração, me movimenta a fazer coisas que eu não faria no meu eu normal. O que vai fazer, por exemplo, um homem como Paulo, Saulo de Tarso, um homem do volume do seu conhecimento, mas ao mesmo tempo do seu zelo tórrido pela pregação da Torá, um perseguidor de cristãos, um homem que teve nas suas mãos, inclusive, sangue, porque ele carregava cartas quando ele foi achado por Cristo Jesus, para que fossem levados homens e mulheres para a prisão. Como que um homem desse vai ser transformado? Como que um homem como Paulo, com toda a sua história, se transformaria, se não pela obra do Espírito Santo? Então, brevemente, eu gostaria de trazer à igreja algumas reflexões a partir desse texto de Atos 2. E a primeira delas nos fala sobre a soberania de Deus no derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes não foi, como já dito aqui anteriormente, não foi um evento aleatório, mas um cumprimento da promessa divina. Aquilo que nós lemos em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas, ao mesmo tempo, o texto de Joel, capítulo 2, quando nos fala sobre aquilo que o Espírito faria na vinda e na sua descida. O Espírito Santo, ele surge, então, claro, naquele momento, como algo inesperado, preenchendo os discípulos de forma que eles começaram a falar em línguas. Essa manifestação, ela é uma manifestação inteiramente da iniciativa divina.
E isso é algo que nós precisamos entender na nossa vida como cristãos. Tudo aquilo que eu e você vivemos na nossa experiência como discípulos de Jesus é graça. A soberania de Deus, ela é manifestada em nós em todos os momentos e na salvação não é diferente. Assim como o Espírito Santo é derramado sobre quem Deus deseja e no tempo determinado que Deus deseja, a ação da salvação de Deus em nós é um ato unilateral, é exclusivo de Deus. Nós não participamos do processo de salvação da nossa alma. Nós não damos uma mãozinha para Deus. Nós não somos sinergistas. Nós não trabalhamos com Deus pela salvação. Mas nós somos monergistas, porque nós acreditamos que essa ação ela é exclusiva de Deus no nosso coração. É um ato único, total e eficiente da parte de Deus em nossa vida. Então, portanto, quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, quando o Espírito Santo nos chama, ele nos chama porque Deus de antemão já nos escolheu e já nos chamou. Você não foi chamado à salvação e à vida eterna em Cristo porque casualmente você se encontrou com alguém ou um dia você achou um texto e você foi tomado por aquilo. Não existem acasos para Deus. Tudo está debaixo do propósito eterno de Deus. Então, a eficácia da vinda do Espírito e do testemunho não dependeram da vontade humana. O Espírito Santo desce sobre aqueles homens não porque Deus tivesse achado que eles estavam, vamos assim dizer, sem pecado, ou estavam muito bem, ou porque eram pessoas muito boas e que poderiam receber o Espírito Santo, mas o Senhor viu a intenção daqueles homens, o coração daqueles homens, daquelas pessoas que ali estavam, e eles foram chamados para aquilo. E havia um momento estratégico, porque na festa do Pentecostes, centenas de milhares de pessoas estavam reunidas em Jerusalém. Gente de todas as partes, como nós falamos aqui inúmeras vezes. E como que esse evangelho ele poderia ser potencializado, como que poderia se fazer chegar esse evangelho a outras nações? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, age e opera de uma forma extraordinária, fazendo com que naquele momento todos recebessem de uma única vez a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então tudo aquilo, melhor dizendo, que acontece nas nossas vidas, irmãos, tudo que acontece, está sob o propósito de Deus. E quando nós lemos a história da igreja, quando nós estudamos as passagens bíblicas, os textos bíblicos, a Bíblia como um todo, nós não encontramos falhas, nós não encontramos lacunas, porque tudo que está na Bíblia é perfeito e está em perfeita ordem para que nós possamos aprendê-la e entendê-la. Algumas pessoas às vezes dizem, porque a Bíblia não precisava ter tais coisas ou ter tais textos. Ou a Bíblia ela tem aqui umas falhas, umas lacunas, uns vazios. Foi João Calvino que disse, essa frase eu sempre carrego comigo e provavelmente já disse uma dezena de vezes aqui desse púlpito. João Calvino dizia que ele falava quando a Bíblia falava e se calava quando a Bíblia se calava. A Bíblia, portanto, ela não nos diz sobre do que é feito o céu, mas ela nos diz sobre como o homem pode chegar ao céu. Então, tudo aquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é suficiente para o nosso conhecimento e também para a nossa salvação. Em segundo lugar, a pregação de Cristo e a resposta irresistível. Nós vimos ali que Pedro inicia uma pregação absolutamente importante. Ele começa então a falar àqueles homens que ali estão a partir do versículo 14, dizendo em primeiro lugar que aqueles homens eles não estavam bêbados.
Até porque eram 9 horas da manhã quando isso aconteceu. E depois Pedro começa a falar e a citar o profeta Joel no versículo 17, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto continua dito pelo próprio apóstolo Pedro: israelitas, escutem o que vou dizer. E aqui então, a partir disso, ele começa o seu sermão. O clímax da mensagem, o ponto máximo da mensagem, nos fala sobre arrependimento. E a resposta daqueles que estavam ali, no momento em que ouvem as palavras do apóstolo Pedro, é surpreendente. Versículo 37, diz o texto: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante daquilo que Pedro havia dito. Mas e diante disso, o que a gente tem que fazer? E Pedro responde, versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É isso que acontece quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas e nos nossos corações. A salvação dessas 3.000 pessoas não foi um resultado de um apelo generalizado, de uma dopamina coletiva. Porque assim como muitos aceitariam, muitos também poderiam rejeitar. Mas sim a aplicação da graça eficaz de Deus àqueles a quem Ele chama para a sua salvação. A graça, ela é eficaz. Ela é irresistível. E a resposta, ela também se torna irresistível. Porque quando você ouve o Evangelho da graça de Cristo, quando você é confrontado com os seus pecados, quando você é confrontado com aquilo que você precisa mudar, o Espírito Santo de Deus age na sua vida. E nessa hora, não adianta. Pode ser o pregador mais humilde ou o mais eloquente. A mensagem chega com o mesmo poder, porque o poder não provém daquele que prega, e sim daquele que opera no que prega. E é isso que acontece na igreja primitiva. Essa graça irresistível, no sentido de que ela assegura, portanto, para nós a resposta de fé e arrependimento nos nossos corações. A morte de Cristo, a sua expiação, a sua morte, a sua ressurreição. Como já disse hoje aqui, ela é suficiente para todos. Mas o seu acesso é limitado em seu propósito redentor e específico para aqueles a quem o Senhor chama. E quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós somos chamados nesse sentido. E por fim, não poderíamos falar desse texto sem mencionar a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos e o crescimento da igreja. A partir do momento que a igreja cristã primitiva ela começa a crescer, esse evangelho ele vai inquietar as pessoas. Ele inquieta muitas pessoas porque as pessoas elas não passam
indiferentes diante do Evangelho. Ou você o abraça e o aceita, ou você o rejeita. Não existe meio termo. Não é à toa que, quando o Espírito diz às igrejas do Apocalipse, o Espírito diz que ou você é quente, ou você é frio. O morno causa ânsias de vômitos. Então Deus não espera de nós uma reação meio termo. É o sim ou o não. Mas quando nós dissemos sim, não significa que as coisas vão ser mais fáceis. Pelo contrário, talvez elas se tornem mais difíceis porque a nossa linha, a régua, ela se torna mais alta. O nosso nível de compreensão das coisas, do mundo em que nós vivemos, do nosso próprio erro e do nosso próprio pecado, se tornam diferentes. Como que eu vou falar para uma pessoa que não sabe ou que não compreende o que é o pecado na sua vida, que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus? Portanto, após a conversão, os novos crentes, mesmo em meio a lutas, eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Veja o que diz lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir dos pães e nas orações. Esse texto ele continua belamente, versículo 43, dizendo: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Assim, irmãos, a eficácia daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, ela é irresistível, ela é eficiente e ela nos dá a garantia do cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós não estamos sós, nós não estamos abandonados. O Espírito Santo está conosco, cuida de nós e nos sustenta. A persistência na fé, na doutrina, na comunhão, ela não é resultado da nossa força de vontade, mas da ação contínua do poder do Espírito Santo que nos capacita e nos dá condições de permanecermos fiéis. A adição de mais pessoas à igreja, ela reforça ainda mais que a salvação e o crescimento da igreja são obras exclusivas de Deus, que continua a chamar, a preservar os seus, garantindo que nenhum daqueles a quem ele chamou seja perdido. Eu tenho um pouco de temor quando ouço pessoas falando sobre estratégias para que mais pessoas sejam alcançadas, estratégias humanas. As estratégias, elas procedem da palavra. E Atos 2 é uma grande prova de como isso acontece. A igreja ela é transformada, as nossas vidas elas são transformadas a partir daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida e no nosso coração. Nós recebemos de Deus a garantia do cuidado e da execução daquilo que Ele mesmo nos mandou fazer. Que Deus nos abençoe com a sua palavra em todo o tempo. Amém?